Olá galera, aqui é o Tio Freeze Evolution para mais um vídeo. E como vocês podem perceber, depois de muito tempo eu decidi voltar com o canal. Galera, sim, eu sei, isso pode ter pegado algum de surpresa, na verdade eu acho que a maioria, já que talvez vocês nem esperassem mais ver vídeo meu aqui pelo YouTube. E sinceramente eu entendo, eu fiquei muito tempo sumido, sem dar uma explicação razoável, e justamente por isso eu achei que não faria sentido simplesmente voltar a gravar vídeo como se nada tivesse acontecido. Eu podia muito bem chegar aqui, postar um vídeo qualquer, fingir que tá tudo normal e seguir em frente, mas não seria honesto com vocês. E se tem uma coisa que eu quero manter daqui pra frente é justamente a transparência. Então eu decidi fazer esse vídeo, um vídeo mais direto, mais pessoal, talvez até um pouco diferente do conteúdo que eu costumo trazer, mas eu acho que é necessário. Aqui eu quero explicar por que de eu ter parado com o canal e principalmente o que me fez decidir voltar agora. Eu não sei exatamente quanto tempo esse vídeo vai durar, mas espero que ele seja o suficiente para deixar tudo claro. Não só para quem já me acompanhava antes, mas para quem pode estar chegando agora e não faz ideia do que aconteceu. Porque no fim das contas, esse canal nunca foi só sobre conteúdo, sempre foi também sobre uma jornada, a minha jornada, e de vocês que estavam acompanhando. E agora, acho que faz sentido continuar essa história do jeito certo. Bom, como muitos de vocês sabem, ou pelo menos acompanharam na época, quando eu decidi parar com o canal, não foi por um motivo simples ou isolado, foi na verdade um acúmulo de várias coisas. Eu estava passando por um período complicado na minha vida pessoal e eu diria que ainda está bem complicado. Bom, coisas que prefiro não entrar em detalhes, já que não se deve misturar coisas de vida pessoal com coisas de hobby na internet, são coisas separadas, enfim. E porque fogem do propósito do vídeo. Mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu também me envolvi em uma discussão com o, podemos dizer assim, o arqui-inimigo do canal, né? Que é o Bernardo, do canal Nerd Battery, que eu chamo carinhosamente de Bernalenda, porque enfim. E a situação começou a escalar de um jeito que sinceramente saiu do controle, sabe? Sinceramente saiu do controle. Durante esse período eu também acabei sendo alvo de um grupo de pessoas dentro do Discord, que mais tarde eu fui descobrir que estavam envolvidos com todo tipo de comportamento minimamente problemático, assim. Eu falo problemático de uma forma bem pra dar uma leveza nas coisas que esse povo fazia. Eu não quero entrar no mérito aqui. Enfim, coisas que eu nem fazia ideia na época. Esse grupo começou a se aproveitar da situação justamente porque existia um conflito entre mim e o único homem no céu. Eles começaram a resgatar prints de conversas minhas no Discord. Algumas eram opiniões reais, sim, e eu não vou fingir que não eram, mas outras eram piadas completamente fora de contexto, distorcidas para parecer algo muito pior do que realmente era. E o ponto não importava muito o contexto para eles. A intenção era clara, tentar me prejudicar de todas as formas possíveis. E sendo bem sincero com vocês, naquele momento eu simplesmente não tinha cabeça para lidar com tudo isso. A gente sabe como certas situações podem tomar proporções muito maiores do que deveriam, especialmente na internet, e conhecendo como algumas coisas funcionam no Brasil, principalmente quando envolve exposição, acusação, interpretações fora de contexto, eu percebi que aquilo podia facilmente virar uma dor de cabeça gigantesca. E eu já estava de saco cheio com vários problemas da minha vida pessoal. E eu não tinha energia, nem paciência, nem estrutura para lidar com conflitos de internet escalonando nesse nível. E para piorar, eu também senti um certo descaso da própria comunidade, seja comunidade do meu público, em relação à gravidade da situação, e isso acabou me desanimando ainda mais. Então, naquele momento eu tomei a decisão de parar completamente, me afastar e focar no que realmente importa, que era colocar a minha vida nos trilhos. E foi isso que aconteceu. O que era para ser uma pausa acabou virando quase 2 anos do canal, 2 anos em que eu foquei totalmente em resolver problemas, amadurecer e assumir responsabilidade. Porque no fim das contas eu já não era mais adolescente, as responsabilidades chegam e você precisa lidar com elas. E olhando para trás eu posso dizer que esse tempo foi importante. Eu aprendi muita coisa, principalmente sobre como me posicionar na internet e com quem eu interajo, até o ponto que vale a pena se expor. Hoje eu tenho muito mais noção da importância de manter uma certa distância, de ser mais reservado e de não dar abertura para situações que podem sair do controle, como essa situação saiu do controle. E esse tempo fora também me fez perceber outra coisa, e talvez até mais importante em relação ao canal em si. Eu preciso pedir desculpas para vocês, de verdade. Porque olhando hoje com mais clareza, eu percebo que a qualidade do conteúdo do canal já vinha caindo antes mesmo de eu parar. E muito disso foi culpa minha. Eu produzi uma quantidade enorme de vídeos respondendo, por exemplo, o Bernardo, e não só ele, mas várias outras pessoas. E com o tempo eu fui deixando isso virar o foco principal do canal, tanto que eram os vídeos que faziam mais visualizações.
E eu comecei a responder comentários também de forma agressiva, e eu não tô falando só de inscritos também, acho que às vezes acontecia isso, mas também com haters, e o ponto principal é que isso eram discussões desnecessárias, porque ficar discutindo com hater é você meio que apequenar o seu canal, você vai diminuir o alcance, você vai rebaixar. Isso é uma coisa, por exemplo, que o único homem no céu faz. Que é dar atenção demais para algo sem necessidade. E isso foi desgastando o canal, ao invés de crescer, eu estava aos poucos diminuindo o alcance e qualidade, e até o propósito do canal estava se perdendo. Porque o canal nunca foi criado para isso. A proposta foi sempre trazer conteúdo informativo, principalmente sobre Dragon Ball, e outras obras, fazendo análise, interpretação seja de Power Scaling ou aprofundando com coisas fora dela, como por exemplo algo relacionado à escrita, por exemplo, já que eu já gravei um vídeo de escrita há muito tempo atrás, quando foi relacionado àquela polêmica de Tate no Yushi, que foi em 2019, para quem não lembra, eu realmente fiz um vídeo sobre isso. Enfim, então eu senti que a essência do canal ela tinha se perdido. O canal começou a virar como se fosse um ringue focado em disputa, em responder provocações e tentar provar o ponto a qualquer custo. E o ponto não é você defender algo, no sentido tipo assim, você querer defender algo e por isso o canal tá ruim, não, o ponto não é esse. O ponto é você querer defender isso, ganhar para poder inflar o próprio ego. Eu senti que o canal tava se tornando isso, uma forma de inflar o próprio ego. Você acaba deixando, se tornar um pouco ególatra, podemos dizer assim. E eu reconheço isso hoje. Reconheço que essa convivência constante com esse tipo de conteúdo e com esse tipo de pessoa, no caso, por exemplo, o único homem no céu, acabou influenciando diretamente na forma como eu produzi os vídeos. E não era pra ser assim. Então, se tem uma coisa que eu quero deixar claro com esse retorno, é que isso vai mudar. A promessa que eu faço pra vocês, pra quem ficou, pra quem voltou e até quem está chegando agora, é que o canal vai ter uma nova direção, podemos dizer assim. Eu não vou focar em ficar respondendo pessoas aleatórias ou entrando em discussões que não levam a lugar nenhum. Se alguém falar besteira sobre algum tema, tanto faz, sabe? Ao invés de responder diretamente, eu acho que é melhor fazer um post ou fazer um vídeo bem feito e bem estruturado explicando o assunto da melhor forma possível, com calma, usando argumentos e com qualidade, porque no fim das contas isso é muito mais útil para vocês e muito mais saudável para mim também. Bom, antes de passar para o próximo tópico, eu sinto que preciso esclarecer melhor esse ponto, não para reabrir discussão, mas justamente para encerrar de uma vez por todas para vocês. Uma coisa que eu posso garantir é que eu não vou mais responder o Bernalender. Isso não é por fraqueza, nem falta de argumento, é sempre mais decisão lógica. Tipo, todas as vezes que a gente... Essa treta já tem, deve que uns 3 ou 4 anos, eu não vou ter certeza. E já tá nesse ciclo repetitivo de eu responder, ele responder. E não ironicamente, eu acho que até nesse aspecto de views do meu canal até se sobressair um pouco com o dele. Eu não vou lembrar agora, mas os meus vídeos respondendo ele tinham bastante views. Mas o ponto... que não, pra mim, existem dois pontos principais, como por exemplo, o canal dele não tem o mesmo alcance de antes, os vídeos não performam bem, qualquer um pode ver o canal dele e ver que para o número de inscritos que ele tem, o número de views que ele faz é um número extremamente baixo. Então, responder ele seria exatamente o que ele quer, dar views pro canal dele, ele vai bombar e você vê como é que tá a situação do fundo do poço da pessoa, que ela provavelmente tá torcendo para que se eu fosse voltar, eu responder ela e assim ele continuar nessa briga infinita e ele conseguir farmar em cima disso. Não dizendo que o meu canal é muito grande, longe disso, mas é para mostrar o quão pequeno o canal do cara se tornou. Enfim, e eu percebo que esse tipo de dinâmica que foi se construindo a partir da discussão, especificamente com ele, não faz bem pro canal de forma geral e nem faz bem para vocês inscritos, porque não gera um ambiente positivo de discussão, porque a pessoa não se importa mais em analisar os seus argumentos. Tipo, eu diria no caso pegar o seu argumento e de fato analisar o que você disse e rebater fonte por fonte. Eu já cansei de passar por problemas em que ele não responde a um único argumento que eu citei. Por exemplo, ele ignorava, ele fingia demência, não respondia, sabe, a essência do argumento. E isso, numa discussão, é a prova que a pessoa ela é desonesta. E eu vou dar um caso muito específico disso, que foi a questão do filme do Broly, lá o filme do Broly do Dragon Ball Z,
lá, o Broly do Z no caso, que, se eu não me engano, foi em 2019, e eu mencionei isso num dos meus primeiros vídeos respondendo ele, que também foi em 2019, que ele chegou a defender que, por exemplo, a situação do Broly destruir a Galáxia do Sul teria sido um erro de tradução, e para sustentar esse ponto ele utilizou, um erro de tradução não, um erro da dublagem, perdão, mas ele utilizou um blog da Kami-sama Explorer, que supostamente provaria que foi um erro da dublagem, e o problema com isso é que isso simplesmente não é verdade. Primeiro que no japonês original é dito literalmente que ele destruiu a galáxia mesmo, e eu não vou lembrar o blog da Kami-sama Explorer que diz isso, porque como eu disse, o blog já é extremamente antigo, mas o ponto é que, por exemplo, o diretor do filme, que eu vou estar colocando o nome dele aqui na tela, porque eu não sei falar, e junto com o roteirista Takao Koyama, já falaram que o Broly poderia destruir, por exemplo, galáxias inteiras. Especificamente, fazendo uma distinção bem clara, o diretor do filme, que eu não sei pronunciar o nome, mas está aqui na tela, ele disse em uma entrevista nas revistas francesas que o Broly era um Super Saiyajin, o mais forte de todos, que poderia destruir galáxias. Vai estar aparecendo na tela para vocês. E o roteirista Takao Koyama ainda mais claro, porque essa informação do Broly ter destruído de fato a Galáxia do Sul foi uma conversa que eu tive com ele no Messenger, no Facebook. Foi uma das muitas conversas que eu tive com ele, e se eu não me engano o único homem no céu sabe disso. Enfim, pra ver das dúvidas, o pessoal falando que eu tô forjando ou qualquer coisa do tipo assim, pra vocês vai estar aparecendo um vídeo meu abrindo o meu Messenger, e vocês vão estar vendo aqui a minha conversa com o Koyama, e de fato ela foi real. Inclusive ele disse que o Broly usou uma rádio de energia do tamanho da Genkidama para dar o one shot na Galáxia do Sul. Enfim, e não só isso, como tem vários materiais oficiais, guias e até cartãozinho, sabe? Aqueles papelzinho que vem no brinquedo dos personagens, fala que ele destruiu a Galáxia do Sul, por exemplo. Existe qualquer tipo de material diz isso. E mesmo diante disso, tipo, ele nunca lidou com esses contra-argumentos. E aqui entra o ponto principal, é uma coisa que eu digo pra vocês de coração: uma discussão só faz sentido quando ambas as partes então estão interessadas em buscar a verdade, ou pelo menos em analisar os argumentos de forma honesta. E quando isso não acontece, deixa de ser um debate e vira simplesmente uma disputa da narrativa. E eu não tenho mais interesse em participar desse tipo de coisa. Então, encerrando de vez o assunto, não importa o que aconteça aqui pra frente, eu não vou voltar para esse tipo de conteúdo, no caso, respondendo ele. Eu sei que isso dá views, eu sei que isso dá like, monetização e treta, mas isso não vale a pena, porque vai me deixar mais burro, porque eu vou estar respondendo questões que são extremamente óbvias, tipo, por exemplo, isso não se limita só à questão do Broly, eu poderia tocar na questão do Ozaru, mais forte que o Super Saiyajin, enfim, N temas, mas o ponto principal é que o foco, a partir de agora, deve ser construir algo melhor, mais sólido, que vale realmente a pena fazer com que você que clicou aqui no meu canal fique no canal, que eu vou trazer evidências de fato dos materiais oficiais, de entrevistas, enfim. Eu vou me esforçar em trazer uma ótima análise para você e forçar você a entender, por exemplo, a entender como argumentar melhor, enfim. Não é produtivo para mim ficar respondendo a coisas tão pífias, ou seja, argumentos tão idiotas assim, porque primeiro que isso não vai te forçar a se desenvolver intelectualmente, se eu só ficar te forçando a responder argumentos fracos, porque eu entendo que um pouco dessas coisas bobas de discussão que você tem de power scaling e esse tipo de coisa são importantes para que você também consiga montar raciocínios na sua cabeça. E não só isso me ajuda, como por exemplo montar um raciocínio na minha cabeça, como ajuda um de vocês também. Mas se eu ficar respondendo toda hora coisas idiotas assim, isso não é bom pra mim e não é bom pra vocês. Então eu espero que esteja respondido, completamente respondido. Dito tudo isso, agora vem a parte mais importante e sinceramente a que eu estava mais ansioso para contar para vocês. Eu quero trazer novos quadros para o canal. E não é só uma mudança pequena, é uma expansão real do tipo de conteúdo que eu vou produzir daqui pra frente. Uma das ideias principais é criar um quadro focado em opinião e análise de escrita das minhas obras favoritas. E quando eu digo isso, não é só ficar no superficial, é realmente entrar em narrativa, construção de personagem, coerência interna, temas, simbolismos, tudo aquilo que muita gente ignora, mas que faz parte de uma boa obra. E isso não vai ficar limitado só a Dragon Ball, eu quero abordar outras obras também, como Nanatsu no Taizai, Bleach, Transformers, entre outras que eu acompanho e que tem muito conteúdo interessante para ser discutido. Eu ainda não defini o nome desse quadro, mas uma coisa eu posso garantir, ele vai ser recorrente.
E eu quero abordar esse tipo de tema porque, além de naturalmente ele ser polêmico, também é extremamente rico. Tem muita coisa que vale a pena ser debatida com mais profundidade. Assim como acontece com Power Scaling, onde muitas vezes faltam análises mais cuidadosas, o mesmo vale para a parte narrativa. Existem interpretações rasas, distorções e até casos onde a própria proposta da obra acaba sendo mal compreendida ou até reconstruída de forma equivocada. E eu acredito que posso contribuir nesse ponto. Da mesma forma que eu busquei trazer análises mais estruturadas dentro do Power Scaling, algo que muitos canais não priorizam, eu quero fazer o mesmo com aspectos narrativos. Trazer uma visão mais organizada, mais baseada nos fatos e principalmente mais honesta, faz diferença. Agora, falando especificamente dos vídeos de refutação, eles não vão desaparecer completamente, mas vão mudar bastante de formato. A ideia agora é que eles sejam muito mais informativos do que focando em algum canal específico, por exemplo. Eu quero sair daquela abordagem antiga de pegar a thumb de alguém e colocar refutado na frente, porque, sendo bem direto, isso raramente gera algum resultado positivo. Mesmo quando a outra pessoa poderia estar aberta a rever um ponto, a forma como a crítica é feita influencia muito. Se não existe o mínimo de boa fé na abordagem, a tendência é que a discussão só escale e não evolua. Claro, cada caso é um caso. Existem situações em que o nível de desonestidade é tão alto que esse tipo de cuidado praticamente não faz diferença. A gente já viu exemplos claros até onde um debate pode chegar quando alguém simplesmente decide ignorar argumentos ou distorcer tudo. Mas ainda assim, isso não justifica manter um padrão de conteúdo que só alimenta tipo de clima, esse clima de tretinha. Porque focar no argumento que é dito pela pessoa ou pelas pessoas, na maioria dos casos, constrói muito mais tanto para o canal quanto para a comunidade. Bom, foi isso. Eu acredito que consegui deixar bem claras quais são as minhas intenções com a volta do canal. Pelo menos eu espero que sim, mas talvez ainda fique uma pergunta no ar. Por que voltar agora? E sendo bem direto com vocês, a resposta é até bem simples pra mim. Apesar de tudo que aconteceu, esse canal foi e ainda é algo muito importante pra mim. Foi algo que eu construí com o tempo. Aqui eu conheci muita gente legal, pessoas com quem eu converso há anos, pessoas que acompanharam várias fases da minha vida, direto ou indiretamente. Então não é só um canal, é uma parte da minha história, e por isso que ele merece continuar. Não simplesmente voltar por voltar, mas seguir em frente de forma certa. Até que um dia eu possa encerrar esse ciclo de maneira digna, quando realmente fizer sentido. Além disso, ainda tem muita coisa que eu quero trazer para vocês, muito conteúdo, muitas ideias, muitas análises sobre obras que eu acompanho e que eu nunca cheguei a explorar como deveria, e principalmente agora com essa nova mentalidade que eu desenvolvi nesse período longe. Eu realmente acredito que posso entregar algo melhor do que antes. Algo mais maduro, mais bem estruturado e mais consistente. Então, se você chegou até aqui, se você acompanhava o canal antes, ou até mesmo se está conhecendo agora e quer apoiar nesse retorno, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a partir de agora eu vou dar o meu máximo. Não é só 100%, mas 200%, para entregar conteúdo de qualidade para vocês. E é isso, galera. Abraço do tio Freeza, tamo junto e até o próximo vídeo, porque ele também está pronto. E vocês vão adorar ele.